Bom dia, bem-vindos ao canal Envelhecer com Sabedoria, Envelhecer Sem Vergonha. Eu estava lendo esses dias todos, né? Eu não fiz postagem, mas eu li bastante e assisti, ouvi alguns podcasts falando sobre ciência, religião, psicologia, as novas descobertas aí da neurociência e o pessoal adaptando as teorias da física quântica à filosofia e essas coisas. E fiquei muito impressionado com algumas coisas que eu já vinha pensando, né? Então, assim, que eu li os ensaios de Montaigne. Ele escreveu esses ensaios em 1500, né? Ele era um pensador dos anos 1500, francês, e ele falava coisas com muita simplicidade, muita categoria, apesar que ele gostava muito do Sêneca e citava muito Sêneca, né? Parecendo que dá uma complexidade ao que ele pensa, mas na verdade era para facilitar o pensamento dele. Então ele dizia assim que o ser humano com 21 anos de idade já sabe muito o que é certo e o que é errado para ele mesmo, né? Então o que está embaixo da pele, os pensamentos e sentimentos, a pessoa tem. Então assim, se tiver uma doença, ele sabe os sintomas, não precisa ninguém estar indicando os sintomas. E falando sobre medicina, né? Então ele condenava muito os médicos. Não é que eu estou condenando os médicos, mas ele condenava muito que às vezes o médico deixava o paciente doente de tanta medicação para tentar erradicar a consequência, né, os efeitos de determinada doença. Então ele dizia assim, que o médico adoecia mais do que a doença. Mas assim, a gente pode trazer para hoje, a ciência avançou muito, tudo avançou muito em pouco tempo, né? E agora a gente tem muitas dúvidas em relação a essa questão de como a gente se tratar, né? Então, se a gente tem um sintoma ruim que sofre com ele, a gente tem que procurar os profissionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se entregar de maneira a não pensar mais naquilo e deixar outra pessoa cuidar da gente. A gente também tem que se cuidar. Por isso a importância do autoconhecimento, né? Então, na gerontologia, a gente é incentivado muito a isso, né? A tentar e procurar se autoconhecer. Então, os filósofos, Sócrates, né? Platão, Aristóteles, que foi o grande impulsionador da ciência, né? Fazer experimentos para provar determinada tese. Então, aí nesse podcast, é um doutor, né, em psicologia, psicologia clínica, psicanálise. Ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que até os manuais de medicina, eles são uma base para se tratar determinado transtorno, mas não é uma coisa fechada em si, completa e absoluta. Então, a gente também não pode pensar a ciência como uma coisa absoluta. É uma coisa sempre em evolução, descobrindo novas coisas. E o ser humano, né, como espécie dessa terra em desenvolvimento, ele também está em desenvolvimento, né? Então, hoje em dia, se fala muito em transtornos mentais e as pessoas sofrendo e querendo aquela pílula milagrosa que traga felicidade absoluta, mas a pessoa quer trazer sempre alguma coisa de fora para dentro, né? Então, a cura tem que vir de dentro para fora. Claro que com o auxílio do que se descobriu. A grande discussão também sobre o uso da inteligência artificial. Eu acho que deveria mudar esse nome. Não é inteligência artificial, é inteligência amiga, né? Que como a gente usa essa inteligência na nossa vida é que vai determinar se ela é boa ou ruim. Então muita gente está demonizando, as máquinas vão querer dominar o ser humano e tal, mas isso é para causar um medo e causar um controle, e muitas pessoas comuns acabam ficando receosas de usar.
E foi uma descoberta, a ciência é para isso, a ciência é para facilitar a vida do ser humano e tornar ele mais criativo, ele mais produtivo, ele mais feliz e com menos trabalho sacrificante, né? Mas tem muita gente que quer restringir o uso dessas descobertas, dessas maravilhas, para continuar dominando outras pessoas. E aí deixa elas no limbo, fala, você vai perder seu emprego e não sei o que lá. Deixa ela no limbo e vai se aproveitando disso. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que se autoconhecer para saber a capacidade limitada que a gente tem para conquistar essas coisas. Então eu resolvi fazer esse post, que fiquei um pouco ansioso assim, depois de ouvir esse podcast, que é uma coisa que já vem sendo afirmada há muito tempo, nada é absoluto. Eu falo, quem é você? Qual autoridade que você tem para falar contra um manual de medicina, contra um protocolo de medicina, né? Bom, eu não tenho essa autoridade toda, mas tenho um conhecimento de vida que, assim, a vida humana, a vida em si, ela é o bem mais precioso que a gente tem. Então, se alguma coisa vai contra essa vida, né, então a gente tem que não aceitar, independente de onde venha, né? É aquele negócio, a guerra, o que é a guerra? A guerra está no coração do ser humano. E se o cara é líder e a proposta dele para resolver um problema é a guerra, então ele deveria se tratar, né? Ele deveria ser levado a um protocolo psicológico, multidisciplinar, para saber por que ele está decidindo daquela forma, a única maneira que ele vê. Então é isso. O centro é o ser humano, o centro é o que você sente, né? Então, nesse podcast, o psiquiatra também fala sobre isso, né? Ele fala, olha, são tantas vertentes da medicina, da psiquiatria, e tantas descobertas de transtornos que existem, que se for fazer uma pesquisa profunda, 95% das pessoas tem alguma espécie de transtorno, né? Então, esse negócio de normalidade, anormalidade, mas ele falou, o importante é a pessoa saber se aquele transtorno está causando sofrimento para ela ou não, né? E tratar essa questão do sofrimento, né? Ele até cita um exemplo assim, uma pessoa com uma inteligência muito superior às outras. Todo mundo fala que é uma qualidade, mas para a pessoa pode ser um grande problema, né? Então, isso que tem que ser tratado, como que ele, tendo essa inteligência, possa ser feliz, né? Então, é essa questão. Inteligência é um transtorno? Pode ser um transtorno, de acordo com o que a pessoa sente, né? Então, é isso. Vou finalizando aqui. Muito obrigado e participe aí do canal Como Envelhecer Sem Vergonha. Falou, galera. Grande abraço.